Bem-vindos a esta nossa exploração focada na estrutura, cultura e também nos processos da administração pública brasileira. A gente está usando aqui um estudo bem detalhado, acho que é útil, né, para quem está aí na luta dos concursos públicos. E o nosso objetivo hoje é tentar desvendar um pouco como essas peças todas, a estrutura, cultura, os processos, como é que elas se encaixam. E, claro, como tudo isso evoluiu com o tempo. Exato. E olha, é uma máquina bem complexa mesmo. Acho que entender essa evolução é fundamental. A gente saiu, né, de um modelo lá atrás patrimonialista, onde o público e o privado assim se confundiam muito. Aí veio a tentativa de organizar com a burocracia weberiana, a criação do DASP lá em 1936 é um marco importante disso. E hoje a gente está nesse modelo mais gerencial, que busca mais eficiência, resultados. Mas o interessante, e acho que o ponto-chave, é que um modelo não substitui o outro completamente, eles meio que se sobrepõem, sabe? É por isso que a gente ainda vê, assim, muita rigidez da burocracia convivendo com essas tentativas de gestão mais moderna. E até uns traços bem antigos atrapalhando, né? Entendi. Quer dizer, o desafio, então, é modernizar essa estrutura que tem tantas camadas históricas. Faz sentido. Mas, assim, como que essa administração se organiza hoje? Na prática mesmo. Qual que é a cara dela? Olha, basicamente, né, a gente pode pensar em duas grandes partes. Tem a administração direta, que são os órgãos ali ligados diretamente à presidência, aos ministérios, e tem a administração indireta. Aí são aquelas entidades com mais autonomia, personalidade jurídica própria. Pensa nas autarquias, tipo o INSS, sabe? Ou empresas públicas, como os Correios, sociedades de economia mista, fundações públicas. E essa divisão toda, ela vem lá do Decreto-Lei número 200 de 1967. Nossa, de 67. E ainda é relevante assim. Muito. Acredite, ele ainda é super importante, tanto que está até em processo de revisão agora. Mas por quê? O que um decreto tão antigo tem de tão fundamental? É que ele trouxe uns princípios que continuam muito atuais, sabe? Coisas como planejamento, descentralização, controle. A revisão que está rolando agora busca justamente isso, alinhar esse decreto que já tem seus anos com a Constituição de 88 e também com as novas necessidades, tipo de inovação, agilidade. Mostra bem essa tensão, né? Entre manter o que funciona, o que está consolidado e, ao mesmo tempo, ter que modernizar. Faz sentido. E falando em quem trabalha nessa estrutura toda, como é que funcionam os cargos lá dentro? Bom, aí a gente tem o cargo público, né? Aquele clássico, que você entra por concurso público provas ou provas e títulos. Mas tem também os cargos em comissão. Esses são mais para direção, chefia, assessoramento. E são de livre nomeação e exoneração, né? O gestor escolhe. E tem ainda as funções de confiança. São parecidas com os cargos em comissão, para mesmas atividades, mas a diferença é que só podem ser ocupadas por quem já é servidor de cargo efetivo, ou seja, concursado. Certo. E como é que isso tudo se conecta com aquela busca por mais eficiência que você mencionou lá no começo? Ah, boa pergunta. Aí entram algumas coisas importantes. Primeiro, a emenda constitucional número 19, que colocou o princípio da eficiência lá na Constituição, junto com os outros. E, mais recentemente, a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. Essas normas, elas dão um empurrão, sabe, para a chamada gestão por competências. A ideia é focar mais no que o servidor realmente sabe fazer, nas habilidades que ele tem, nas atitudes, o famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E como isso se traduz em resultados para o serviço público. É tentar ir além daquela visão puramente legalista, de só cumprir a regra pela regra. Entendi. É tipo garantir que a pessoa certa, com a habilidade certa, está fazendo o trabalho certo para entregar o que precisa ser entregue. Exatamente isso. Mas olha, ter as regras certas e as pessoas tecnicamente certas adianta se a cultura do lugar não colabora. Como é que é essa cultura na nossa administração pública? Esse é um ponto crucial. A cultura organizacional. Bom, o que os estudos mostram, né, são alguns traços bem marcantes. Uma valorização muito forte da hierarquia, aquela coisa da distância do poder, um certo apego excessivo a regras, a formalidades e, às vezes, uma dificuldade em lidar com incerteza, com o novo,
Aquela preferência pelo que já é conhecido, seguro. Tem até o famoso jeitinho, né? A informalidade que às vezes burla a regra formal. E tudo isso impacta diretamente o clima organizacional. O clima é a percepção que as pessoas têm do ambiente de trabalho, né? E afeta a motivação, produtividade. Imagino. E como que essa cultura mais tradicional, então, acaba atrapalhando a inovação que tanto se busca hoje? Atrapalha bastante, sim, porque essa cultura pode gerar muita resistência à mudança. As pessoas ficam apegadas ao jeito antigo de fazer as coisas. Isso dificulta a confiança entre as equipes, o compartilhamento de conhecimento, que são coisas essenciais para você aprender coletivamente e para inovar de verdade. Não é à toa que muitas pesquisas de clima, quando são feitas, revelam insatisfação com questões de reconhecimento, de oportunidades, de justiça interna. Isso só piora esse cenário de resistência. Complicado. E os processos? Onde eles entram nessa equação toda de modernização? Os processos são, digamos, o como fazer da administração, né? São as sequências de atividades para entregar os serviços públicos. E eles têm que seguir aqueles princípios constitucionais básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. A modernização passa muito por redesenhar e otimizar esses processos. E a digitalização é uma ferramenta poderosa para isso. O SEI, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações, que quase todo o governo usa hoje para tramitar documentos, é um exemplo disso. O objetivo é dar mais agilidade, transparência, rastreabilidade e combater aquela lentidão do papel, da burocracia física. Entendi. A tecnologia ajudando a destravar, né? E além dessa digitalização, que outras formas de inovar a gente vê por aí? Aves que consideram o impacto ambiental e social. A criação das agências reguladoras lá atrás já foi uma forma de inovação para lidar com setores específicos da economia de um jeito mais técnico. E mais recentemente, tem os laboratórios de inovação, como o Genova Lab do governo federal, que são espaços para experimentar novas soluções, testar ideias antes de implementar em larga escala. A inovação, na verdade, é um dos pilares dessa reforma gerencial que busca mais resultados. E melhorar os processos em si, usando metodologias como o CIBOC para gestão de processos ou o PMBOK para gerenciar projetos, também faz parte disso. A padronização ajuda muito. Falando em gestão moderna, então, a gente falou da gestão por competências. E a gestão do conhecimento. Como isso funciona na prática? São dois conceitos bem importantes hoje. A gestão por competências, como a gente viu, tenta alinhar o que as pessoas sabem e fazem com o que a organização precisa para atingir os objetivos. É um ciclo, né? Identificar as competências, mapear, desenvolver. Já a gestão do conhecimento, ou GC, busca otimizar o uso do conhecimento que existe dentro da organização. Tratar o conhecimento como um ativo mesmo, algo valioso que precisa ser compartilhado e aplicado. A gente tem iniciativas, sim, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, tem um papel nisso, existem comitês técnicos, mas ainda se percebe uma certa fragmentação, sabe? Falta, às vezes, uma integração maior dessas ações. E tem também a ideia de aprendizagem organizacional que o Peter Senge popularizou, que é como a organização inteira aprende, se adapta e melhora continuamente sua capacidade de criar resultados. Mas parece que tem um monte de barreiras para isso tudo funcionar redondinho, né? Culturais, estruturais. Sem dúvida alguma. A própria estrutura muito hierárquica, o apego às regras que a gente já falou, tudo isso pode inibir o compartilhamento de conhecimento, a experimentação, o aprendizado com o erro. As pessoas ficam com receio. Por isso é tão importante ter cuidado para não simplesmente copiar modelos de gestão que funcionam lá no setor privado. É preciso adaptar a realidade do setor público, que tem suas leis próprias, a estabilidade do servidor, finalidades diferentes. Não é um copia e cola. Ok. Então, tentando sintetizar aqui para o pessoal que está estudando para concurso, o mais importante talvez seja enxergar a conexão entre tudo isso, né? Estrutura, cultura, processos. Eles são interdependentes. Uma gestão moderna, focada em competência ou conhecimento, não vai para frente se a cultura e o clima não forem favoráveis. Tem que ter uma visão mais sistêmica da coisa. Exatamente. Acho que para quem estuda para concurso, o foco não deve ser só decorar lei, artigo, inciso.
É muito mais entender essa evolução histórica, sabe? Entender as tensões entre os modelos, o burocrático, o gerencial, até resquícios do patrimonialismo. Compreender as disfunções da burocracia, os desafios das reformas e, claro, ficar de olho na legislação mais quente, como a nova lei de licitações, a 14.133, e nessas discussões sobre a revisão do Decreto-Lei 200. E uma dica prática: resolver muitas questões de provas anteriores. Ajuda demais a ver como esses conceitos todos são cobrados na prática. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho, a administração pública no Brasil está nessa jornada contínua, buscando ser mais eficiente, tentando modernizar suas estruturas, suas práticas, superar modelos mais antigos, mas sempre dentro das regras do jogo, né? Os princípios constitucionais guiando tudo, e a forma como estrutura, cultura e processos interagem é o coração dessa dinâmica toda. Isso mesmo. E para a gente fechar, talvez deixar uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação para quem nos ouve refletir. Pensando em todos esses traços culturais que a gente falou, que são fortes, e nessa inércia burocrática que existe. Qual seria uma única mudança prática, talvez pequena mesmo, que uma organização pública, qualquer uma, pudesse implementar, assim, amanhã, para realmente começar a fomentar uma cultura onde aprender junto, compartilhar o que se sabe e inovar fosse algo mais natural. E não só mais um programa que vem de cima para baixo, sabe? Fica aí a reflexão.